Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então na nosso assunto de sinais analógicos, tá? Hoje a gente vai ver um pouco sobre sensores de nível, tá? E o porquê que ele é tão importante na indústria, onde a gente pode encontrar ele até no nosso dia a dia. Beleza? Por exemplo, sensor de nível. Aonde que a gente encontra no dia a dia? Um grande exemplo é o nosso carro, né? Quando a gente vai dar uma volta, a primeira coisa que a gente faz, obviamente, né, a maioria das pessoas, mas é verificar o quanto de gasolina tem dentro de um carro, beleza? Para conseguir medir a quantidade de gasolina que tem no tanque, a gente utiliza um sensor de nível. Então, olha aqui, dentro do nosso tanque de gasolina, tem esse sensor, né, que no zoom é mais ou menos esse desenho, onde através dessa boia a gente consegue medir o tanto de gasolina que tem no tanque, beleza? E na indústria, assim como no carro, né, que tem esse tipo de sensor, na indústria tem diversos tipos de sensores, variando, obviamente, com algumas características, né? Então, com qual objeto que vai detectar, quais os sinais que vão trabalhar e essas coisas. Então, na indústria é bem aplicada essa parte de sensores, beleza? Bom, como que a gente pode classificar o sensor de nível, né? Então, assim, na aula nós vamos falar sobre diferentes tipos, né? O que mais utiliza. E de uma maneira fácil de vocês entenderem, tá? O sensor de nível ele pode ser dividido em duas classificações, tá? Pode ser dividido sobre os sensores de medição de nível de ponto, ou seja, os digitais, e medição contínua do nível, os analógicos. Então, esses daqui vão ser os exemplos que nós vamos ver na aula de hoje, beleza? São 5 digitais e 2 analógicos, tá ok? Bom, a medição de nível de ponto, ou seja, o digital, indica quando o produto está presente num determinado ponto. Então tem aqui a representação do tanque, eu tenho 2 sensores. Por exemplo, eu posso ter o nível baixo ou nível alto, tá? São 2 sinais que eu vou receber de acordo com esse sensor, beleza? Medição de nível de ponto. Agora, a medição contínua, tá, do nível, ele indica um nível contínuo, ou seja, um valor analógico. Eu consigo ver qual que é a medida que eu tenho exata dentro de um tanque, e não só se está no nível baixo ou nível alto. Então aqui, por exemplo, eu tenho um tanque que vai me dar um retorno, que lá dentro eu tenho 6 metros do líquido que eu tenho dentro do tanque. Beleza? Essa que é a grande diferença. Então, sinal digital vai me dar um sinal se tem ou não tem como é sensor medidor de nível, né? Então, se tem o nível ou não tem, se é nível alto ou nível baixo, beleza? E a medição contínua, que nem eu mostrei, ele vai mostrar aqui realmente a quantidade, então qualitativamente a quantidade que eu tenho dentro do meu tanque, beleza? Sensores para indicação de nível de ponto, tá? Ou seja, de nível digital. A gente pode ter sensor de capacitância, tá? Depois a gente vai ver certinho cada um desse modelo, tá? Então tem capacitância, a gente pode ter ele do tipo ótico, tá? Ou então condutividade, por vibração, tá? Essa vibração também é chamada de diapasão, né? Garfo de sintonia, tem vários nomes que pode ser dado para esse tipo de sensor, ou então o nosso interruptor flutuante, né? Interruptor de flutuação. Isso aqui é muito usado, né? Hoje em dia, com tanto Arduino que tem por aí, tem os kitzinhos que já vem esse interruptor, né? Que é uma chave com com ímã magnético aqui na ponta, tá? A gente vai ver isso daqui com calma também, cada um deles. E a medição contínua do nível, ou seja, na medição analógica, a gente pode ter sensores ultrassônicos ou então sensores por radar, tá? Ou seja, por micro-ondas, beleza? Vamos ver cada um desses devagar? Vamos começar então pelo sensor de capacitância. O sensor de capacitância que nem está escrito aqui, né? É um sensor de nível de capacitância, é um sensor de proximidade que emite um campo elétrico e detecta um nível pelo efeito do seu campo elétrico,
beleza? O nível de capacitância pode ser usado bastante em tanque de armazenamento de líquido, né? Numa estação de tratamento de água, por exemplo, né? Que tem aqueles tanques de armazenamento, seria o uso ideal para um sensor de capacitância. Agora, e repara, né? Pelo desenho aqui está mostrando também a diferença mecânica, né? Algumas características mecânicas importantes desses sensores. Agora, qual que é a vantagem de utilizar um sensor de capacitância, né? Vantagem, primeiro, eles são pequenos, tá? Aqui ele está mostrando, obviamente, alta em grande escala, mas ele é considerado pequeno. Falando em custo, ele tem um baixo custo quando vai ser comprado, tá? A precisão é extraordinária, tá? Tem bastante precisão. E detalhe, não tem partes móveis, tá? Então você compra o sensor grandão, uma peça só, beleza? Então não tem muita manutenção por ter essas partes móveis, não tem que ter muita troca, essas coisas. Então aqui, ó, a gente utiliza o campo elétrico para medir, beleza? Desvantagem, primeiro, a gente chama que é invasível ao produto. O que seria isso? Para medir a quantidade de água, né, a altura, seja lá o que tenha dentro de um tanque, o produto precisa estar em contato com o sensor, tá? Isso daqui é meio complicado, porque pode ter contaminação, a vida útil dos sensores que tem o contato com o produto acaba caindo um pouco, tá bom? Então tem algumas, por isso que chega a ser uma desvantagem. Outra coisa, esses sensores, eles precisam da calibração. Então depois de instalado, precisa ou chamar um técnico, né, uma empresa que só faz isso, né, ou as empresas que trabalham normalmente com sensores já tem a marola de fazer essa calibração, tá? Qual que seria a calibração? É colocar uma quantidade de medida conhecida dentro do tanque e fazer o sinal elétrico que manda para o CLP enviar a tensão ou a corrente correta referente àquela quantidade, né? É aí que entra a calibração. Tem gente que faz a calibração pelo próprio programa do CLP, né? Então tem vários tipos de calibração dos sensores. E uma outra desvantagem dele é que eles detectam certos líquidos, então não são todos, tá? Então pegando o manual certinho do sensor, pegando a ficha técnica, consegue saber distinguir os tipos de materiais que é possível utilizar com esse sensor. Beleza? Então esse aqui é o sensor de capacitância. O próximo aqui que a gente tem é o sensor de nível óptico, né? Nível óptico. O que seria isso? Eles funcionam convertendo os raios de luzes em sinais elétricos, que mandam uma quantidade física de luz e depois traduzem numa medição, tá? Então, por exemplo, aqui está a instalação dele. Quando sobe o nível, ele é mandado, esse raio de luz é convertido em uma escala, uma grandeza elétrica, beleza? Qual que é o grande BO deles? Então aqui tem a animaçãozinha. Qual que é o grande BO deles, né? É que se a lente ficar suja, por exemplo, ó, então aqui está o sensor, se a lente começar a sujar, precisa da limpeza, né? Então aqui vai mostrar para vocês, ó, começa a sujar, precisa limpar o sensor para que ele funcione perfeitamente, tá? Outras coisas, não tem peças móveis, não são afetadas pela alta pressão, que são essas bolhas aqui que estão representando, ou a alta temperatura, tá, da medição, são efetivamente de tamanhos pequenos, tá, e podem ser usados em aplicações líquidas. Aquela desvantagem que eu falei é da limpeza, que caso tenha alguma sujeira, mais uma vez aqui, precisa fazer a limpeza para funcionar novamente o sensor. Beleza? Eles podem ser usados também como indicador de nível baixo ou nível alto, tá? De óleo, por exemplo, de refrigerante, óleo do hidráulico. Então são algumas aplicações dele, né? Em tanques de óleo, em tanques de refrigerantes, em tanque da parte hidráulica também. Beleza? Só que lembrando, o sinal que ele me manda é só se tem ou não o nível, beleza? E não quantos litros ou qual a capacidade que o tanque está em certo momento. Beleza? Depois desse sensor aqui, o óptico, a gente tem o sensor de condutividade.
Ou seja, é uma resistência que usa uma sonda para ler a condutividade, tá? A sonda tem um par de eletrodos e aplica corrente alternadas neles. Então, ó, aqui estão os eletrodos, tá? A sonda, na verdade, beleza? Aqui está o zoom da sonda e aqui tem os eletrodos que passa a condutividade neles. E é assim que ele mede, beleza? Quando o líquido cobre a sonda, seus eletrodos fazem parte de um circuito elétrico, fazendo que o sinal envie corrente até o CLP, né? Então, fazendo com que o sistema envie corrente até o CLP. Então, por exemplo, aqui está a aplicação numa entrada digital do CLP. Caso a água suba e acione esse sensor daqui de baixo, né, a parte de condutividade, é enviado a corrente até o nosso CLP. Beleza? Detalhe, esse aqui também é utilizado para medir nível baixo ou nível alto, né, da água. Então, repare, esse daqui vai representar o sensor de nível baixo e esse daqui vai ser para o sensor de nível alto. Tá? O uso adequado para esses sensores seria isso mesmo, né? Para sinalizar o que? Nível alto ou nível baixo do material que está sendo detectado. Beleza? Quais são as vantagens de utilizar esse tipo de sensor? Primeira, sem partes móveis também, baixo custo e a facilidade na utilização. Então não precisa programar, não precisa fazer nada. É só colocar lá o sensor que ele vai já funcionar tranquilamente. Beleza? Agora, qual que é a desvantagem de utilizar esse tipo de sensor? Invasível ao produto também, ou seja, precisa do contato com o produto. Detecta somente líquidos condutivos, tá? Como ele utiliza os eletrodos para fazer para enviar o sinal para o CLP, então o líquido precisa ser condutivo, tá? E por ele ser invasivo ao produto, tem o desgaste na sonda, ou seja, a corrosão da sonda em si, tá bom? Então tá aqui o uso dele, pode ser marcado aqui o nível alto ou o nível baixo do líquido que está medindo, beleza? O próximo é o sensor de vibração. O sensor ele utiliza um elemento de forma de garfo, tá? Como se fosse dois dentes. O garfo ele vai vibrar de acordo com a frequência ressonante natural, bonita a palavra essa frase, frequência ressonante natural do líquido, tá bom? Assim, conforme muda o nível, a frequência da bifurcação, que eles chamam que é isso daqui, ele vai mudar, por isso que detecta o nível que está dentro do tanque. Tá? Bastante indústria de mineração, alimentos, bebidas, né? Processo químico também utiliza bastante esses sensores. Tá? Eu utilizei esse sensor para o nível de um reator. Tá? Por quê? Porque vocês vão ver nas vantagens e desvantagens, né? Ele não tem aquele contato com o material. Beleza? Então vamos lá, falando das vantagens e desvantagens, uma das vantagens é o custo-benefício, né, custo-benefício, e por ser compacto, né, a facilidade da utilização e não possui manutenção, beleza? A manutenção, não é que não possui, né, mas a manutenção é bem mais baixa do que os outros. Agora, a desvantagem, ele é invasível ao produto, né, eu falei que ele não ia ter contato, mas ele tem sim o contato com o material, tá? E tem o uso limitado aos materiais. Aí vai variar muito com o modelo que você está utilizando, com a marca, né? Então precisa tomar muito cuidado com qual material que você está utilizando esse sensor, tá bom? Que é o sensor de vibração. Agora, um outro que é simples também é o sensor de flutuação, né? Que eles chamam até de interruptor de flutuação. Qual que é a ideia? Eles usam um flutuador, que é um dispositivo que vai abrir e fechar o circuito à medida que o nível sobe ou abaixa do flutuador. Então, ó, ele usa um contato seco, que quando sobe essa boia, o contato abre ou fecha, tá? Mecanicamente. Olha aqui a animaçãozinha. Tá bom? Esse aqui, que nem os outros que eu passei agora, ele vai dar indicação de nível alto ou nível baixo. Tá? Não pode medir um nível variável, então é só se bateu nele ou não, tá?
Uma boa aplicação para eles pode ser em tanque de armazenamento de líquido, né, para indicar se o nível está alto ou o nível está baixo. Beleza? Então aqui é um contato seco, facinho de você colocar no seu circuito elétrico. Agora, o interruptor de flutuação, né, o sensor de flutuação, tem a vantagem de não precisar ser alimentado, por ser um contato seco, né, fornece indicação direta, ou tem ou não tem, e o custo-benefício, né? Então isso daqui, em comparação com todos os outros, esse daqui com certeza é o mais barato, tá bom? Agora, a desvantagem de utilizar ele precisa ser invasivo ao produto, então precisa realmente que o produto suba com essa boia, né, com esse equipamento. Tem as peças móveis, então para funcionar aqui eu tenho um parafusinho, tem toda uma peça móvel, se quebrar essa peça aqui, ele não funciona mais, né? E podem ser grandes no tamanho, porque para medir legal, o sensor tem que ser um pouquinho maior, né? Por se tratar de uma boia, essas coisas, precisa ter grandes tamanhos. Beleza? Agora, então esses aqui foram os sensores digitais. Os sensores analógicos são um pouco mais diferentes e complexos, tá? O primeiro que a gente vai ver é o sensor ultrassônico. O sensor de nível ultrassônico funciona emitindo e recebendo outras ondas ultrassônicas. O tempo que leva para as ondas refletirem para frente e para trás, refletirem do líquido, é a distância medida, tá? Então eles fazem a medição da distância de acordo com o tempo que essas ondas demoram para retornar para o sensor, tá bom? É assim que faz a medição ultrassônica, ultrassônico no caso. Quais são as vantagens de utilizar esse sensor? Primeiro, não tem peça móvel. Coloca aqui uma coisa só, já está medindo, tá? São sensores compactos, são muito confiáveis, não tem contato com o produto, então não são invasíveis, né, ao produto, porque ele mede em cima, normalmente em cima do tanque, tá? E principalmente eles são autolimpantes, né? Como tem a vibração do ultrassônico, ele não chega a acumular sujeira nem nada, tá bom? Agora, qual que é a desvantagem de um sensor desse? Né? Sempre tem desvantagem. Esse daqui é o valor, tá? Custo elevado, é um problema, tá bom? Agora, tem o sensor ultrassônico e tem o sensor a radar. Como seria o sensor a radar? Emite micro-ondas por uma antena. Tá? O produto que está sendo lido reflete também essas micro-ondas e volta à antena. E novamente, o tempo de emissão para recepção do sinal é proporcional ao nível do produto. Então é o mesmo esquema desse anterior aqui do ultrassônico, tá? Só que do que ser pelo som, né, pela velocidade do som, vai ser por radar. Beleza? Quais são as vantagens? Primeiro, não são afetados por temperatura, pressão ou poeira. Beleza? Podem medir líquidos, pastas, pós e sólidos, né? Porque como é radar, independente do que ele está medindo, ele vai ter o retorno, tá? São precisos e não requerem calibração e não são invasivos ao produto. Beleza? Agora, e as desvantagens? Também tem o custo, né? Então custo elevado, e ele tem uma limitação de distância, beleza? Eu tenho uma distância máxima que eu posso utilizar ele. Tanto o radar quanto o ultrassônico tem essa distância, tá? A distância sensora que a gente chama, beleza? Uma aplicação tanto para o radar quanto para o ultrassônico deles pode ser tanques de armazenamento de líquidos quentes, né? Através desses sensores a gente consegue medir, beleza? Pessoal, de uma maneira geral, esses são os sensores de medição, tá? Agora, como que a gente faz a aplicação desse sensor num CLP, por exemplo? Como que a gente faz essa conversão da medição da grandeza que ele está me mandando para um valor fixo no CLP? Fixo não, um valor variável no meu CLP. Então, por isso que eu tenho agora esse exercício de aplicação, tá? Por exemplo, ó,
Um sensor ultrassônico, opa, aqui está errado o acento. O sensor ultrassônico é aplicado em um tanque para medir a altura do produto estocado. Tá? Então, ó, eu tenho um tanque de 6 metros de altura por 4 de diâmetro e o sensor foi colocado aqui em cima. Tá bom? Então, o sensor está ligado num transdutor de 0 a 10 volts, que está ligado, por sua vez, no CLP na entrada analógica de 15 bits. Tá bom? O que a gente vai querer saber desse exercício? Primeiro, qual vai ser o volume total do tanque? Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer esse cálculo da aplicação é saber qual que é o volume que eu vou conseguir colocar dentro do meu tanque. Segundo, aí começam os exercícios mesmo de aplicação, né? Qual será a altura do material quando o sensor enviar 8 volts para o CLP? Quando a gente fala o sensor enviar, seria o transdutor, tá? Então o sensor envia o sinal para o transdutor e o transdutor enviará 8 volts para o CLP. Próxima pergunta. Qual será o volume quando o sensor enviar uma tensão de 8 volts? Ou seja, primeiro eu estou perguntando a altura e depois eu quero saber o volume, tá bom? Qual será o valor da entrada analógica quando o sensor estiver enviando 8 volts? Então aqui eu tenho 3 perguntas no mesmo preset, ou seja, no mesmo 8 volts. E por último aqui, qual o volume do tanque quando o CLP estiver lendo um valor de 16.383 bits. Beleza? Sem se preocupar, sem afobação, sem nada, tá? Vamos uma pergunta por vez. Primeiro, vamos resolver aqui a questão do volume total do tanque, tá? Em litros. Como que a gente calcula volume? Você precisa saber primeiro qual que é o tamanho do tanque, né? Aqui vai ser um cilindro. Então, para a gente calcular o volume do cilindro, é só utilizar o π vezes r quadrado vezes altura, tá? O r, lembrando que é o nosso raio, beleza? Só que detalhe, ó, o raio é metade, óbvio, né? É metade do diâmetro. Eu dei o diâmetro para vocês. Então, quando eu colocar aqui, vai ficar volume é igual 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 6, que é a minha altura, tá? Dando então o volume de 75,36 metros cúbicos. Então a gente precisa fazer uma conversão dos metros cúbicos para litros, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então é só multiplicar, né? 75,36 vezes 1000 litros dá igual o valor de 75.360 litros. Essa daqui é a capacidade total do meu tanque. Tá bom? Próxima pergunta. Qual será a altura do material no tanque quando o sensor enviar 8 volts? Tá? Aqui é aquela regrinha de 3 que eu falei para vocês que os exercícios das analógicas utilizam bastante, né? Como que eu faço isso? Ó, não tem 6 metros aqui a minha altura? O sensor não mede a altura? Então imagina, quando ele mandar 10 volts para mim, equivale à minha altura total, não equivale? Então eu vou colocar 10 volts equivale a 6 metros. Beleza? Quando eu tiver 8 volts, que é o do enunciado, equivale a x. Então multiplicando em cruz, vai ficar 10x é igual a 6 vezes 8. Então 10x é igual a 6 vezes 8. Né? Multiplica em cruz. Beleza? Passando 10 para lá, fica x é igual a multiplicação dividido por 10. X é igual a 4,8 metros. Beleza? Então a gente já sabe qual vai ser a altura aqui que vai estar o nosso líquido. Próximo, qual será o volume quando o sensor enviar uma tensão de 8 volts? Então, ó, aqui a gente descobriu a metragem, agora a gente precisa descobrir o volume. Então é só eu pegar essa mesma fórmula do início e mudar a altura do que 6 metros para saber o total. Eu vou utilizar a altura que nós descobrimos aqui em cima, ó, 4,8. Então vai ser 3,4 vezes 2 ao quadrado vezes 4,8 metros. Beleza? Ou seja, um volume de 60,28 metros cúbicos.
transformando eles em litros, vai me dar um volume de 60.280 litros. Tranquilo? Então, aos poucos, nós vamos descobrindo essas continhas fáceis. Próximo dele. Qual será o valor da entrada analógica quando o sensor estiver enviando um sinal de 8 volts? Beleza, vamos então entrar no CLP. Até agora aqui, ó, que atrás o que a gente estava vendo é metros, litros, beleza. Agora, o que o CLP vai estar enxergando? Vai estar chegando 8 volts para ele. O que ele vai enxergar? Tá? Primeiro, lembra da aula passada? A gente tem que descobrir qual que é a resolução do CLP. Ou seja, de quanto até quantos bits que ele vai variar a sua entrada. Tá? Para calcular a resolução, é só fazer 2 elevado ao número de bits do CLP. Lembra no enunciado que eu falei que o número de bits dele era 15? Então é só eu pegar 2 elevado a 15. Beleza? Isso aqui vai dar uma resolução de 32.768. Detalhe, a faixa nossa vai ser de 0 a 32.767. Tá? Isso aqui são unidades, né? De 0 a 32.767 é a variação que a gente vai ter de leitura do nosso CLP. Agora, ó, só fazer regra de 3. Aqui nós não estamos mexendo com volts. Quando eu mandar 10 volts para o meu CLP, eu não vou ter essa leitura aqui, ó, 32.767. Então é isso que eu vou utilizar. Vou colocar 10 volts, tá, para 32.767. A pergunta é de 8, não é? Então eu ponho 8 volts, tá para X. Opa, tá para X. Beleza? Aí que eu faço a multiplicação em cruz, ou seja, 10x é igual a 32.767 vezes 8. Passo 10 dividindo para cá e eu vou descobrir que quando ele estiver mandando 8 volts para mim, eu vou ter 26.213 bits no meu programa do CLP. Beleza? Depois a gente vai ver como que nós vamos trabalhar com esse valor do ladder, tá? Nas próximas aulas. Então, é isso aqui que eu vou receber. Agora, a última pergunta. Qual o volume do tanque quando o CLP estiver lendo o valor de 16.383 bits? Tá? Ou seja, eu quero calcular pela altura. Tá? Eu consigo descobrir por qualquer conta, né? Por qualquer variação do tanque. Aqui eu estou pedindo pela altura. Então, vamos lá. Eu estou falando em bits e quero a altura, então eu vou atrelar a minha altura na quantidade de bits total. Então é só fazer, qual que é a minha altura máxima? Não é 6 metros? E o número de bits, 32.767? Então eu faço 32.767 está para 6 metros, assim como 16.383 está para X. Faço a multiplicação em cruz, 32.767 vezes X é igual a 6 vezes 16.383, passo esse valor dividindo para lá, e eu descubro aqui que nessa leitura aqui, eu vou estar medindo, na verdade, 3 metros de altura. Beleza? Lembrando, eu falei para vocês que esse sensor, mede a altura do tanque. Tá? A gente pode calibrar ele e deixar ele programado para já me dar o volume, mas aqui eu já estou dando a altura. Bom, tem a metragem. Para calcular o volume, é só aplicar naquela fórmula, né? Então, volume é igual a π vezes r quadrado vezes altura. Volume é igual a 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 3, porque está aqui, ó, 3 metros. Dei o volume de 37,68 metros cúbicos. Convertendo ele para litros, né, para litragem, então 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Aqui vai dar um valor de 37.680 litros. Beleza? Repara que nessa aula nós vimos os tipos de sensores, tá? O que muda vai ser mais a parte de estrutura, de como detecta o nível, essas coisas, tá? O sinal que é mandado para o transdutor é o mesmo. E aí que nos interessa, como que a gente trabalha com esses sinais, tá?
tá? Então esse aqui é um exercício de aplicação que acontece muito na prática. Como que a gente faz para trabalhar esses sinais, tá? Basicamente é regra de 3 e saber com qual CLP que você está trabalhando. Beleza? Na próxima aula, então, a gente vai ver os outros tipos de sensores e mais aplicações, tá? Que nem quando a gente vê sensor de temperatura, vamos ver a aplicação em cima da temperatura de alguma medição, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula, tá? Nos vemos lá. Abraço!